Olá, hoje são 17 de abril de 2020, sexta-feira. A quarentena foi iniciada no dia 17 de março de 2020, portanto, hoje fazem 31 dias de quarentena na presença do Senhor Jesus, né? Bem, então, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar nossa reflexão matinal, né? Faz parte do grupo de teatros Águas Purificadoras e outras pessoas também que estão participando. E esse nosso ministério nós denominamos Oramos 4 vezes por dia, né? Esse ministério da oração. Nós buscamos a face do Senhor 4 vezes por dia, às 6 horas da manhã, 12 horas, 18 horas e meia-noite. Sempre de joelhos, quando possível, claro. Se você não pode em um desses horários, não tem problema. Qualquer horário que você puder orar, preferencialmente de joelhos. Se não for de joelhos também, não há problema algum. Pode ser de pé, pode ser deitado, pode ser sentado, tá bom? Bem, então vamos fazer a leitura bíblica hoje. Nós lemos, a última leitura de Êxodo foi do capítulo 19, dos versículos 1 a 25. Façamos a leitura hoje de Êxodo, capítulo 20, dos versículos 1 ao 26. Diz assim: os 10 mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e o sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedra, não farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu burril, profaná-lo-ás. Não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Glória a Deus, aleluia. Bem, então façamos uma oração de santificação, né?
Senhor, nós confessamos nossos pecados, somos falhos, somos pecadores mesmo, né? E nossa palavra está aqui. Nós pedimos perdão ao Senhor, nós nos arrependemos, de acordo com o que está aqui em 2 Crônicas 7:13. E que eu vou fazer uma modificação aqui na leitura da palavra. Vou dizer: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar o Covid-19 e suas mutações entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Então é verdade, Senhor. Nós estamos aqui mesmo, né, nos humilhando, orando, buscando a tua face, Senhor. E muitos, tenho certeza, estão se convertendo dos seus maus caminhos em busca do caminho de Jesus, né? Bem, então aqui nessa palavra também a gente vê que Deus mandou aqui a peste, não foi só para o povo dele, mas para toda a humanidade. Mas ele fala que quem vai se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos é o povo de Deus, né? Então, nós estaremos nos santificando e alcançaremos nossos irmãos através dessa santificação também, tá bom? Bem, então aqui, os mandamentos da lei de Deus é um presente espiritual, né, de Deus para toda a humanidade. São maravilhosos esses mandamentos. O homem criou também muitas leis, né, no mundo físico, que são de conhecimento dos advogados, dos juízes, né? Então, os advogados conhecendo essa lei diante de alguma situação, eles então argumentam, né, nos dois lados e o juiz dá o veredito final. Então, na verdade, essas leis aqui, os 10 mandamentos, são leis assim, criadas por Deus, são leis espirituais, né? E quem realmente segue esses mandamentos vive muito bem, vive, como se diz assim, em um mar de rosas, né? Bem, então vamos ver, qual é aqui o primeiro, o que chama a atenção da gente lendo aqui esse mandamento? É que o versículo 2, ou seja, Êxodo 22, diz que eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da escravidão, da servidão, né? Então, nós estamos vivendo uma escravidão espiritual muito grande, através dessa pandemia do Covid, né? Que nós estamos, assim, realmente espiritualmente escravizados, né? Estamos buscando desesperadamente a face do Senhor, para que Ele venha no nosso socorro, né? Mas então nós temos essa esperança. Que esperança é? Que o Senhor Deus diz que Ele é o Senhor que tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, como ele tirou o povo de Deus, né? O seu povo, da terra da casa da servidão no Egito, nós também acreditamos que este Deus vai nos libertar dessa escravidão espiritual do Covid, não só no Brasil, mas todas as partes do mundo. Mas como estamos nessa semana, né, levantando um clamor pelo Brasil, hoje quinta-feira foi o 6º dia de clamor pelo Brasil e hoje é o 7º dia de clamor pelo Brasil. Então nós estamos aqui profetizando que Deus vai nos libertar dessa escravidão espiritual, né? Por isso estamos buscando mais a face do Senhor. Quanto mais buscarmos a face do Senhor, então o Senhor vai cumprir a sua palavra, a sua promessa que nós acabamos de ver aqui, né? Se converter dos seus maus caminhos, né? Buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, nós cremos que realmente o Senhor vai nos livrar dessa escravidão espiritual e vai sarar o nosso Brasil, né? Bem, em seguida, entre os versículos 3 e 5, o Senhor vai falar o quê? Que nós
não devemos ter diante de nós outros deuses, né? Quem são esses deuses? Esses deuses podem ser o filho, a filha, o namorado, a namorada, o pai, a mãe, né? O marido, a esposa, tá? Pode ser também imagem de esculturas. E aí o que acontece? Nós respeitamos, né, todas as outras religiões. As pessoas têm a sua liberdade, né, espiritual. Mas nós estamos só lendo aqui o que está escrito na palavra. E no versículo 5 diz assim: não te encurvarás a elas, nem as servirás, né? Então nós, cristãos, realmente não nos encurvamos, né, a outros deuses. Só nos encurvamos ao Senhor Jesus, aquele que é o único, exclusivo, suficiente, Senhor e Salvador de nossas vidas. Só a Ele nos curvamos. Bem, o versículo 6, ele diz o seguinte: e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Ele faz misericórdia em milhares, né? Então, preste atenção. A palavra de ordem de todos os cristãos, dos católicos, cristãos evangélicos, cristãos católicos, as pessoas de um modo geral, a palavra de ordem é essa: Senhor, tem misericórdia do Brasil. Senhor, tem misericórdia do nosso país. Senhor, tem misericórdia. Entra com a tua misericórdia, Senhor. Então, só precisamos aguardar, porque ele diz que faz misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. E no Brasil há muitos evangélicos, muitos católicos também, que amam o Senhor Jesus e guardam os mandamentos do Senhor. Então não temos medo de esperar, porque a misericórdia do Senhor virá, com certeza. O versículo 7 também tem outra recomendação muito importante, um mandamento importante, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Olha, eu assistia muitas novelas quando era jovem, né? Isso tem mais ou menos uns 30 anos que eu não assisto mais uma novela, né? Mas quando eu assistia essa novela, eu via muito algumas cenas, as pessoas dialogando, e alguém dizia assim pro outro: eu juro por Deus que eu não vou fazer. Ou eu juro por Deus que eu fiz, né? Então essa frase, eu juro por Deus, era usada assim nas novelas o tempo todo, né? Não sei se ainda é hoje. Então, esse é um exemplo, né, de tomar o nome do Senhor, nosso Deus, em vão, né? Então não devemos deixar que isso aconteça também. Entre os versículos 8 e 11, né? Então, o que acontece? Nós temos aqui um outro presente de Deus. Lembra-se do dia do sábado para o santificar, né? Então, quem trabalha normalmente assim na rua, durante toda a semana, trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Sábado é o dia que tira para fazer a faxina, arrumar as coisas, sair, comprar, etc., ir para algum aniversário, alguma celebração, um cinema. E o domingo é o dia que nós, santificamos para o Senhor. Então, é o dia que nós devemos ir para a igreja, não é? Fazer tarefas assim para o Senhor, trabalhar para o Senhor, ir na casa do Senhor de manhã ou de tarde. Muitos vão de manhã e de tarde, ou vão de tarde, de noite, né? Então, os adventistas, eles guardam o sábado, mas nós, por outras questões, nós guardamos o domingo. Então, trabalharemos em todos os dias da semana, mas o sétimo dia, ele deve ser santificado para o Senhor, né? Ele diz assim: lembra-te do dia do sábado, que no caso nós guardamos o domingo agora, para o santificar. Então, é muito importante. Então, Deus pensa em tudo, né? Um dia maravilhoso, que é o dia de folga, é o dia de final de semana. Então, ele separou esse dia para que nós pudéssemos o santificar, ou seja, vamos para a igreja com dificuldades, com problemas, né? Sem ânimos às vezes, diante de tudo que aconteceu na semana. Mas ao chegarmos na igreja, nosso espírito é renovado, né?
Nós sentimos a alegria de estar ali com os irmãos, nós participamos de vários eventos que acontecem na igreja, nós saímos para o evangelismo. Então, assim, esse dia do Senhor é realmente, assim, o que eu diria, algo muito importante, né? É o dia que nós estamos, assim, mesmo em conexão com o Senhor. Muitos guardam esse domingo para fazer jejum, né? Então, é um presente de Deus mesmo, né? E ele diz aqui no finalzinho, no versículo 11, ele diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou, né? No caso aqui, no nosso caso, domingo. Bem, então, agora vejamos aqui mais alguns mandamentos, né? O 12. Honrai teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Aqui não é nem necessário comentários, né? Honrar o pai e a mãe, desde a nossa juventude, infância mesmo, né? Assim, quando forem mais idosos, é muito bom, né? É um presente de Deus mesmo. Desfrutar do amor, do convívio de seu pai, de sua mãe, é algo aqui que realmente o Senhor fez, transformou em um mandamento, né? Honrar o teu pai e a tua mãe. Para muitas pessoas, não precisa nem ser um mandamento, é algo que flui naturalmente, através do amor, né? Outros, por diversas questões, podem se esquecer disso, então o Senhor vem lembrar no mandamento, honrar, né? Teu pai e a tua mãe. Bem, não matarás sem palavras, né? Algo assim que não devia existir no mundo, mas por conta do pecado, né? A morte entrou no mundo. Então, mas assim, não matarás, não adulterarás. Quantos casamentos, né? São casamentos lindos, com muito amor, com festas maravilhosas de celebração, convidados, presentes, casa bonita, tudo que você imaginar. E aí, de repente, ou o homem se interessa por uma outra mulher, ou a mulher se interessa por outro homem, e ali vai haver o adultério, vai haver então a separação, normalmente a separação. Quando há perdão, há a chance de se voltar e reestruturar sua família, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Mas quando não há o perdão, né? Aí fica difícil. Mas assim, uma vez perguntaram ao Senhor Jesus: mestre, quantas vezes temos que perdoar? 7? Ele disse 7 vezes 70, né? Então, perdoar é sempre uma boa saída. E pedir perdão também. Não furtarás, não roubarás, claro, né? Nós sabemos como é desagradável, como é triste passar por uma experiência, né? Que envolve o roubo, o furto. E aí está previsto também no mandamento do Senhor para que não se faça isso, né? O 16, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Claro, quem já viu uma experiência assim, de estar em uma situação difícil, precisava relatar uma situação, precisava de uma confirmação, e aí se chama alguém, aquela pessoa mente por interesses pessoais, ou porque recebeu um suborno, ou porque, sei lá, não queria mesmo te ajudar. Então, essa sensação muito ruim. Por isso o Senhor diz com o mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Quantos julgamentos, né? Nós sabemos aí que já foram o quê? Como é que diz assim? Alterados, né? Porque, como a gente ouviu falar, houve um suborno, aí se comprou uma testemunha, se pagou um dinheiro alto para aquela pessoa chegar lá no dia do julgamento e mentir, e dizer que não viu, ou dizer que viu, ou relatar coisas que não aconteceram, não é? Deus também diz que isso não deve ser feito. O 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Claro, nós dizemos em um país assim, existe uma diferença econômica muito grande, né? Muitos, muitíssimo pobres e outros muitíssimo ricos, né? Mas assim, então isso pode gerar esse sentimento, né?
mas com certeza Deus tem uma história com cada um, né? Sabemos que a verdadeira felicidade ela não está no dinheiro, né? A verdadeira felicidade está em servir ao Senhor Jesus, né? Participar da sua igreja, ter um ministério assim para o Senhor. Essa é a verdadeira felicidade. Então, não precisamos invejar, nem desejar as coisas materiais, né? Que outras pessoas podem ter. Isso não é bom. Agora, vamos ver. Para finalizar aqui, tá? Nós temos o versículo 23, assim, não fareis imagens, né? De outros deuses, nem prata, nem de ouro. Então, como é que nós vamos adorar o Senhor? Como vamos demonstrar nossa adoração, né? Então, ele diz assim, capítulo 20, versículo 24. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas em todo lugar, onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, e virei a ti e te abençoarei, tá? Então, preste atenção. Existe um site, um canal no YouTube, denominado Café Torá, que é coordenado por um brasileiro, Miguel, que vive em Israel há 20 anos, estudando arqueologia bíblica, visitando todos os lugares que estão citados na Bíblia, né? Ele tem vários vídeos se deslocando entre as cidades, locais onde Jesus passou. Enfim, é um vídeo maravilhoso. Ele traz notícias também de Israel. Então, ele tem alguns vídeos lá que ele mostra, na década de 90, um arqueólogo encontrou o altar que Josué tinha levantado para o Senhor quando ele entrou na terra prometida, não é isso? Então, de acordo com o local e as descrições que Deus tem na palavra dele para que Josué construísse o altar, assim esse altar foi encontrado. E também, escavando-se mais, né, se encontraram vários ossos de animais que foram usados naquela época como sacrifício, com essas características aqui que ele fala também em Êxodo, né? Então, esse altar de Josué é uma das maiores descobertas arqueológicas, né? Certamente estava encoberto e eles foram escavando e descobriram. É maravilhoso, só colocar lá no Café Torá a descoberta do altar de Josué. Ele vai até o local e visita esse altar, né? Bem, mas nós hoje não vamos construir um altar de pedras, né? E nem vamos matar degolar um animal para poder, então, e o seu sangue seja derramado pela remissão dos nossos pecados, né? Nós, então, vamos ofertar em um altar espiritual. Como é que nós vamos ofertar nesse altar espiritual? Através dos dízimos, né? Então, o dízimo ele deve ser usado para pagar o salário do pastor, da pastora, água, luz, equipamentos de som, móveis, materiais de divulgação, enfim, materiais de limpeza, né? Bem, então, além do dízimo, como também podemos construir um altar para o Senhor? Construir um altar participando de vários ministérios que existem na igreja, né? Ministério da palavra, da visitação nos lares e nos hospitais, ofertar com trabalhar na administração da igreja, na ação social da igreja, trabalhar nas aulas de teologia, cantar no coral, no louvor, participar do evangelismo, sair divulgando as palavras, as boas novas do Senhor, participar do Ministério da Dança, Ministério Infantil, Ministério de Adolescentes, Ministério de Jovens, Ministério de Casais, Ministério de Mulheres, Ministério de Homens, né? Participar da cozinha da igreja, que tem sempre alguém almoçando lá, sempre alguém trabalhando na obra, né? E ofertar também com a nossa língua. De que forma? Santificando a nossa língua, né? Aqui no Salmo 141:3 diz assim: põe, ó Senhor, uma guarda a minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Tem outras traduções que dizem: põe, ó Senhor, uma
uma guarda à minha boca. Não, diz assim: põe, ó Senhor, uma trava à minha boca e guarda a porta dos meus lábios, né? Então, ofertar ao Senhor assim, com a língua santificada, né? Ofertar a nossa vida como um todo, né? É assim que nós vamos ofertar para o Senhor. Então, aí estão os mandamentos da lei de Deus, maravilhosos, né? Deus é maravilhoso. Ele pensa em tudo que nós precisamos, né? Mesmo aqueles que não são cristãos, por acaso estiverem ouvindo este vídeo, né? Essa gravação, eles não deixam de reconhecer, né? Que esses mandamentos, eles estão assim incorporados, internalizados em nossa vida, desde que nós nos entendemos como gente, não é isso? E nós sentimos mesmo hoje a importância desses mandamentos. Então, Deus, ele pensa em tudo, né? Então, preste atenção. Essa é a nossa palavra, essa é a nossa reflexão, né? Então, o título da nossa reflexão hoje, nesse 7º dia que nós estamos levantando este clamor pelo Brasil, né? O Senhor vai nos livrar da escravidão espiritual, né? Então, essa é a nossa palavra de hoje, o título da nossa meditação. O Senhor vai nos livrar da escravidão espiritual, certo? Então, vamos encerrar aqui com uma oração. Senhor Deus, meu Pai, os irmãos agora podem se pôr de joelho, né? Para fazermos a oração final, quem puder, quem desejar. Então, Senhor, recebe, Senhor, no Santo dos Santos, essa oferta que nós fizemos hoje, que é uma oferta da Tua Palavra, da leitura da Tua Palavra, né? Da discussão da Tua Palavra. E, consequentemente, um enriquecimento espiritual para todos nós, né? Recebe, Senhor, como oferta